o descaso de todas as formas, de né? todas Com a as família, formas. com o filho. Ele não Sim. tem amor nem à própria vida dele, pelo que me parece. Eu estou falando isso, tá, Fernanda? Não é você. Eu estou falando eu. Eu, como jornalista, como mulher, me indigno numa situação assim, porque você vê o descaso com os próprios filhos, com a família dele, com a vida dele. Porque você não imaginava que um homem que você casou e passou 14 anos fosse fazer isso que ele fez. Não, porque nem filhos eu teria tido com, né? Assim, não faz sentido. E por fim, ele saiu daquele ambiente, desligou o celular e nisso acabou atrasando a transferência dela, né, para o outro hospital. E eu fico, isso tudo foi... Um estopim para você, que você falou, agora eu preciso dizer o que eu tô sentindo. Não foi nem nisso, porque nisso foi em novembro e eu vim falar essa semana. Mas eu quero que as pessoas entendam que, assim, imagina você... Eu fiz até essa analogia, assim, meio com a minha psicóloga. Todos os dias você acordar, ou melhor dizendo, você tá ali num mar, afogada, você tá ali vivendo o luto da sua mãe, junto a ter que cuidar de 2 crianças sozinha. Fora isso, a minha família é muito... assim, uma família distante, né? Uma família pequena e uma família distante. Então, você tem que estar bem para você cuidar de 2 bebês, né? Afinal, né? O mais novo tem 2 anos e ela ainda tinha 3. Então, e você tá num mar e você tentar tomar ar e a pessoa te afunda. Você tenta tomar ar e a pessoa te afunda. Você tenta tomar ar e a pessoa te afunda. Então, foram diversas violências até que chegasse. Veja bem, se o meu intuito fosse destruir a carreira de alguém, denegrir a imagem de alguém, veja bem, eu não teria falado logo no início? Sim. Eu não teria falado logo que eu fui abandonada, Márcia? Você está falando para você sobreviver? Eu não aguentava mais todos os dias. Assim, a pensão, a pensão nunca foi correta. A primeira vez que eu recebi a pensão correta, na minha conta, como foi determinado pelo juiz, foi... Nós estamos em que dia? Hoje é 10, 12. Pois bem, 11. Hoje é dia 11. Desde agosto, desde setembro, a primeira vez que eu recebi a pensão foi agora no dia 9 de janeiro. Até então, houveram, né, violências até mesmo financeiras, né, em que eu tive que vender a nossa casa que a gente morava antiga por completo, bens meus que eu tinha, né, como bolsas, joias, totaliza mais ou menos uns 600 mil de coisas que eu tive que vender para manter, para gente ter a sobrevivência. E os seus filhos perguntam dele perguntam. E o que eles... O que você fala? O que você sente? A escola a escola me chamou, falando que eles tinham mudado completamente o comportamento. Me chamou e chamou também ele. Eu fui, ele não foi. Não sei os motivos. Posso dizer que eu, como mãe, estive lá. E eles falaram, olha, eles são outras crianças, né? Eles, assim, estão muito agitados, são outras crianças e eles precisam passar no psicólogo. Foi quando, com a venda né, dos meus itens, dos meus móveis, das minhas bolsas, de tudo, eu comecei a passar, só que são 2, né? E ainda eu tinha um monte de coisas para pagar, porque eu não recebia pensão. Quando eles perguntam do pai, o que você fala? Então, a gente começou a construir isso na psicóloga. Até então, eu falava que ele estava viajando a trabalho. Hoje, ele diz... e eu digo também que o papai se mudou
para um lugar mais perto do trabalho. Mas eles, mesmo assim, pelo menos 2 vezes por semana, é questionado. Mas quando ele volta... Porque, assim, né? Um tem 2 anos, uma acaba de fazer 4. Eles não entendem. Eles não entendem. Eles O tinham juiz não o pai determinou ainda a questão de visita? Ou já? Foi determinado no dia 3 de dezembro, né, ali na conciliação, foi determinado, sim, a questão de visitas, mas... Ele tem cumprido? Não. Ele não cumpriu corretamente nenhuma sequer. Ou seja, os filhos sentem falta e ele não dá sinal de vida? Não. E ele ainda brigava muito comigo, porque, na verdade, ele queria levar a mulher junto na visita. E isso é algo que eu discordo muito, porque a visitação, você imagina que eles têm... eles adoravam quando a gente dava muito aquele abraço de, né, todo mundo, não sei o quê, não. Aí a Fiorella, aí a minha filha, ela falava, olha, Romeu, a mamãe beijando o papai beijando a mamãe, e a gente dava aquele abração de urso, né? E aí, como que do nada ele nunca mais aparece, e ele vai aparecer numa visitação paterna com a mulher? Então, muitas vezes ele não foi, alegando que se ela não poderia ir, ele também não poderia ir. Não, assim, é revoltante. É revoltante pensar o quanto ele também expõe emocionalmente os filhos a uma situação que a criança não ia entender nada. Ia Você só imagina? Colocar a cabeça da criança completamente fora do lugar. Tipo, né, meu pai saiu. E voltou com uma outra mulher e tá beijando outra mulher. Assim, não tem como. Não tem algo... lógica. Eu acho que ninguém, né... Com toda essa situação, Fê, você se sentiu julgada por outras pessoas? Eu vi que você colocou nas suas redes sociais que muita gente acha que você está fazendo isso por outros motivos. Né? Como é que é esse julgamento para você? É difícil, depois de passar pelo luto da mãe, pelo abandono, por ter que vender as coisas para sobreviver, ainda ter que lidar com gente duvidando de você? Márcia, vou ser sincera. Eu acho que isso foi muito a minoria. Eu me senti, na verdade, muito... Assim, o tamanho do acolhimento, da identificação das mulheres que passam por isso, que já passaram por isso, é tão maior que eu escolho, né? Eu acho que a gente também tem que olhar o copo mais cheio. Então, desde o início, foi realmente, eu acho que todas as pessoas que acabam viralizando, acabam tendo uma visibilidade, elas sofrem disso. Mas, assim, eu vi que 80% era muito a favor por ter tido empatia, né? Uma compaixão, tudo isso. Então, eu poderia escolher 2 lados. Eu ver 20% falando coisas que elas desconhecem completamente, ou ver, né, os 80%, vieram muitos relatos agradecendo a minha força, não só na internet, como as pessoas têm me reconhecido na rua, né, e têm falado comigo e agradecendo mesmo eu ter tido a coragem de expor a minha história, né? A minha história. Você acha que a sua história é a história de muitas mulheres que estão vendo a gente agora? Eu tenho certeza disso. Isso é uma coisa que eu tenho certeza. Recebo muitos relatos, eu peço até desculpas, eu não consigo... O que você falaria para essas mulheres aqui? Já que você não consegue responder todas, mas eu imagino que elas vão te ver. E o que você falaria para elas? Para quem está passando pela mesma situação ou por um momento parecido? Porque, assim, eu imagino que você amava. Não só esse homem, mas a sua família e tudo que vocês construíram. E para você enxergar o que aconteceu,
Você já consegue tirar uma lição e o que você falaria para elas? Bom, eu acho que o sonho, né, de muitas mulheres, assim como era o meu, é construir uma família. Então, né, eu acho que acontece com muitas e comigo era o meu maior sonho. Era o meu maior sonho. O que eu posso dizer, eu ainda estou no olho do furacão, então eu não consigo já ter isso. Mas o que eu posso dizer é que nós mulheres e nós mães, a gente acha que a gente não vai conseguir, a gente duvida de si mesma, mas a gente consegue. A gente consegue, assim, né, eu tenho Deus em primeiro lugar na minha vida, mas independente disso, nós mulheres e mães, a gente consegue passar pelos nossos filhos, principalmente. Muitas vezes, muitas mulheres, com certeza, que estão ouvindo isso, vão falar assim, olha, por mim, eu não conseguiria, eu não sei, né? Mas pelos nossos filhos, a gente consegue. E vai mais um dia, e a gente acha que não vai conseguir, mas vem o dia seguinte, e vem o dia seguinte, e aí a gente leva uma rasteira, no outro dia seguinte vem outra rasteira, vem outra, e você fala, agora não vai dar mais. Mas a gente olha as crianças, a gente olha o amor, né, que no meu caso os meus filhos me dão. Eu acredito muito que mesmo eles sendo muito pequenos, eles têm alguma noção de algo, porque a forma com que eles, a todo momento, assim, do nada eu mexendo num armário, não sei o quê, vem os dois. Mamãe, a gente chama muito, mamãe. Infelizmente, eu não gravei, mas o meu filho de 2 anos, eu tava chorando por conta, assim, mais chorosa num canto, ele estava brincando em outro ambiente, porque eu não choro na frente deles. E ele entrou no quarto, né, e eu tentei me recompor, mas ele viu no meu olhar. E eu falei assim, ele falou assim, o que foi, mamãe? E aí eu falei assim, não, a mamãe tá com saudade da vovó, a mamãe tá com muita saudade da vovó. E aí, assim, eu juro pelos meus filhos, o meu filho falou assim pra mim, mas você tem eu. Ele falou assim, Lindinho. mamãe, você é luz. Eu não sei se as pessoas vão acreditar nisso, porque nem eu acredito nisso. Eu falei assim, gente, como que eu não gravei? Não para mostrar para os outros, mas para eu ter isso registrado. Da onde ele tirou essa, sabe? Eu acho que são anjos e a gente acha que não vai dar conta, mas a gente dá por eles. Então, assim, tenham forças. Todos os dias vão ser difíceis, mas as coisas também vão se desenrolando, né? Um dia é mais fácil, outro dia é mais difícil. Mas mesmo muito machucada, eu ainda me encontro extremamente machucada, porque são muitas camadas, várias vertentes. Hoje eu consigo estar aqui, né, dando voz a muitas mulheres que estão passando e que já passaram por isso. E eu acho que a tua força vai dar força também para muitas mulheres ter essa coragem. Porque muitas vezes a gente pensa que o julgamento vai ser maior, que a gente não vai ter força realmente contra eles, porque, infelizmente, na nossa sociedade, os homens são protegidos. São. Inclusive, a justiça querer te calar é uma proteção que eles... Você não vê uma justiça querendo calar um pai, né? Numa situação assim. Mas a mulher, ela é calada, porque pode tirar a reputação do homem, né? E isso que eles alegam. Mas e a sua reputação e o seu emocional, eles não viram, né? O que aconteceu. Então, eu imagino que agora as mulheres que estão vendo a gente, estão sentindo que você teve um livramento. Você sente que foi um livramento de Deus? Esse homem, por mais que tenha feito tanto mal, ter se afastado da sua vida nesse momento? Porque olha todo o amor que você está recebendo. Olha tudo que vai acontecer na sua vida a partir de agora, porque eu tenho certeza que você é luz, sim.
Seu filho tá certo disso? E que agora as portas vão se abrir mais ainda? Porque nada é em vão, Fernanda. Nada é em vão. Você vê o plano de Deus acontecendo na sua vida agora? Eu não tenho dúvidas de que foi um livramento. Nem todas as pessoas, eu não estou aqui para denegrir ninguém, apedrejar ninguém. Eu acho que nem todas as pessoas são 100% bem ou 100% mal. Sim. Mas essa situação, da forma que foi conduzida e continua sendo conduzida, porque eu continuo sofrendo processos, né? Processo atrás de processos. Então, que isso que também me fez falar, todo dia eu acordar, você abre o seu e-mail, um processo novo, um processo disso, um processo daquilo. Se eu postava uma árvore, eu estava indicando que a árvore era ele. Se eu postasse o copo d'água e não sei o quê. Então, era assim, todos os dias. Eu creio muito nos planos de Deus e não existe coincidência, na minha humilde opinião, não existe coincidência. Então, eu creio que eu tenha passado sem saber por muitas coisas que eu não vi, você não viu, mas o cara lá de cima viu. Então, eu acredito que tenha chegado num ponto que ele tenha falado assim, chega, com a minha filha não mais. É esse o sentimento que eu tenho. Se ele te pedisse pra voltar hoje? Jamais. Se ele aparecesse na tua casa de novo, pedindo pra voltar e pra ficar com seus filhos, o que você faria? Bom, eu diria que eu poderia ajudá-lo de formas como conselhos, conversas. Mas como mulher, não. Mas como mulher, jamais. Ele é pai dos meus filhos, nenhum mal também, né? Agora Você ele vem, eu desejo a ele, também nenhum mal dura para sempre. Eu creio que, né, assim como eu tô me reerguendo de lado, ele tem o lado dele, eu sei que ele também, bom, nenhum mal dura para sempre, que né? Você e não é isso agora? que eu desejo. Mas, assim, se ele pedisse, vamos dizer, né? Você está me perguntando, eu vou ser bem direta. Eu saindo daqui, ele batesse na minha porta, te peço mil desculpas, eu te digo não sei o quê. Eu iria falar, olha, eu posso, como você sendo pai dos meus filhos e em nome da nossa história de 14 anos, eu posso te ajudar com conselhos, eu posso com orações. Você pode ir até a igreja que eu frequento comigo, que nós frequentávamos, né? Ele está tendo uma vida completamente oposta, né? Mas que, no caso, vamos deixar, porque a partir de agora cada um faz o que quiser, mas nós tínhamos uma vida muito, assim, cheia de fé, de igreja, né? De ir aos domingos no culto da família. Nas quintas íamos nós dois apenas, minha mãe ficava com as crianças, né? Então é tudo muito estranho, Márcia, mas muitas coisas eu simplesmente, assim como todos vocês, eu não tenho uma explicação, eu não sei dizer. O que você espera agora é só que ele cumpra as obrigações dele como pai, Sim. A pensão, o pagamento, sim, e que te deixe em paz, é isso? Isso. Exatamente. Então, olha para a câmera e fala o que você espera. O que você quer a partir de agora da Fernanda, da vida dela que mudou a partir dessa situação? Eu quero primeiramente dizer que desde o dia 15 de maio de 2025 começou. Eu ouvi de um médico que a minha mãe tinha um câncer terminal de 8 centímetros na cabeça. Desde esse dia 15, eu nunca mais tive paz. Quando eu esperei, quando ela faleceu de mãos dadas comigo, e eu fui para casa, eu não queria presente, eu queria
um abraço. Eu queria uma palavra. O meu aniversário, minha mãe faleceu no dia 3 de agosto. O meu aniversário foi no dia 28 de agosto. Eu coloquei os meus filhos para dormir e eu pedi uma pizza. Eu comi essa pizza sozinha. Após poucos dias do falecimento da minha mãe. Desde então, eu nunca mais tive paz. Eu nunca imaginei tudo que foi feito, todos os tipos de violência que eu sofri. Então, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar dos meus filhos, que são meus bens mais preciosos, que eu fiz, faço e farei por toda a minha vida. Eu preciso de paz. Eu preciso de paz porque eu preciso trabalhar. Eu preciso de paz porque, veja bem, Márcia, é uma luta que eu estou sofrendo desde o dia 15 de maio. Eu não sei como você tem forças, Fernanda. É o que eu mais escuto, Márcia. Eu não sei. Da onde Eu você tentei. tirou? Eu só consigo imaginar que é Deus mesmo tocando. Não é Deus. E assim, eu sempre tive muita fé, muita fé, muita fé. Mas hoje eu vejo que ele é completamente real, porque não teria como eu estar aqui sem ele. Eu queria pegar aqui um pouco na tua mão. Você me dá a sua mão? Eu imagino que você não imaginava que a gente fosse se encontrar desse jeito. Mas eu quero te dizer que você pode contar comigo. E com a Jovem Pan e com todo o Brasil que agora te conhece. Você tem noção de que agora as pessoas sabem que é a Fernanda Magnani? As pessoas têm orgulho dessa mulher que você está se tornando. E o que eu acho que Deus tem para você é muito maior. Acredita, Fê, pelos teus filhos. Eu acredito. E quem tá perdendo, ele não sabe o que ele tá perdendo, ficando longe dos filhos dele. De tudo que vocês construíram, ele que perdeu. E você se libertou. Você se libertou para uma vida que você merece agora. Com certeza. Para encontrar alguém que vai te amar. Para ter uma família linda. Para criar a carreira dos teus sonhos. Porque a vida tá só começando para você. Acredita? Eu creio. Obrigada, Fê. Oh, meu Deus. Ai, muita sorte, muito sucesso. Amém.